Oi gente, hoje eu vim gravar pra vocês mais uma resenha aqui pro canal e hoje eu vim falar do livro Corte de Névoa e Fúria, que foi feita uma leitura conjunta desse livro aqui, o projeto Leitura em Dose Dupla. Vocês já devem estar cansados de escutar falar sobre, mas merece uma explicação rápida. Eu junto com a Glaucia estamos fazendo a leitura conjunta da trilogia de Corte de Espinhos e Rosas. Vou estar deixando aqui nos cards a resenha do primeiro volume e agora a gente viemos trazer a resenha deste livro aqui. Lembrando, gente, que esse vídeo não possui spoilers deste volume. Ele vai ter alguns pequenos spoilers do primeiro, Corte de Espinhos e Rosas, mas da continuação, não. Caso vocês queiram saber a nossa opinião, a minha opinião e a da Glaucia, com spoilers e tudo mais, vocês podem estar conferindo os vlogs de leitura aqui. Confesso, ficaram muito bons. E agora, gente, vocês vão conferir a minha opinião final sobre essa história. Então, vamos lá? Bom, gente, a gente começa esse livro aqui com a Fairy junto do Tamlin na corte primaveril. A Fairy, gente, está numa situação bastante crítica. Ela tem que estar aprendendo a lidar com a sua imortalidade, que foi adquirida, foi dada a ela no final do primeiro volume, e também tem que lidar com a culpa de ter matado feéricos inocentes. O Tamlin não está ajudando muito nessa busca aí, e nós também temos aquela questão do acordo que ela fez junto com o Rhysand, de ter uma semana a cada mês com ele. Bom, então dá pra ver que a gente começa o livro numa situação bem crítica mesmo, e a partir daí a história vai ser desenvolvida. Imagino que vocês também já devem ter visto em todo esse booktube aí altas declarações sobre este livro, e isso fez com que eu e a Glaucia também criássemos grandes expectativas para a leitura. Eu fiquei imaginando que seria um livro bastante diferente do primeiro, com altas emoções, baitas coisas assim, o livro não ia parar um segundo, muitas revelações e tudo mais, e não foi isso que eu senti. As principais coisas que as pessoas se surpreenderam, eu não me surpreendi, eu inclusive cheguei a cogitá-las antes de acontecerem, e então foi um pouco decepcionante essa parte da história. Em relação ao desenvolvimento da trama, eu achei extremamente semelhante ao primeiro livro, gente. Pra mim, a fórmula utilizada foi a mesma. A gente começa a história com uma situação crítica, uma situação problemática, que foi o que aconteceu nos dois livros. Depois, boa parte da história, a gente tem aí ela fugindo dessa situação, né? Ela lidando com essa situação, e aí essa grande parte do livro é onde fica o romance. E no final aí começa as coisas a se agitarem novamente, e aí ele volta numa ação para tentar resolver as coisas que devagarinho foram crescendo como plano de fundo no decorrer da história. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós mudamos aí um pouco o cenário da história, mudamos os personagens um pouco, mas tirando isso, seguiu a mesma linha de raciocínio. Muitos dos personagens, gente, que tinham criado um amorzinho por eles no primeiro livro, se tornaram muito chatos nesse segundo. Personagens muito irritantes e personagens também que não faziam nada na história. Como eu disse que seria sem spoilers, eu não posso estar citando, mas com o vlog vocês sabem direitinho de quem que eu estou falando. E, gente, a Fairy também acabou me irritando, porque nós tivemos a inclusão de cenas clichêsíssimas nesse livro, gente. Eu tava muito braba da autora ter colocado aquilo que era totalmente desnecessário, e isso foi principalmente cenas clichês criadas pela Fairy. Então, tá aí mais uma declaração. Além de que nós, como eu disse pra vocês, o ambiente muda, então nós temos o conhecimento agora de outros personagens. Por mais que a gente não saiba muito sobre alguns deles, a gente continua amando eles de paixão, e eles são personagens muito melhores do que aqueles que foram apresentados pra gente no primeiro volume. O romance desse livro aqui é muito bom. Pra mim não foi um triângulo amoroso, e também foi um romance que se desenvolveu aos poucos. Não foi aquela coisa do nada e tal, então isso eu gostei muito da história. O final dessa história aqui, gente, não foi tão agitada, eu imaginei que seria mais agitada ainda, mas deixou um baita de um gancho para o terceiro livro. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei, porque foi com esse livro aqui, gente, que eu finalmente me apaixonei pela história de Corte de Espinhos e Rosas. No primeiro volume eu tinha gostado, mas sabe, tá, tudo bem.
mas esse aqui eu realmente queria saber o que ia acontecer com os personagens e por isso que eu estou enlouquecida para ler o terceiro volume. E quando eu terminei ele, eu sabia que eu queria ler mais de Sarah J. Maas, que eu precisava pesquisar mais sobre esse livro, tinha que conversar com pessoas que também gostavam. Então isso foi muito legal e foi uma experiência, foi uma sensação que eu só tive a partir deste volume aqui. Por mais que eu tenha destacado, gente, vários pontos que me incomodaram, vários pontos que eu considerei negativos na história, a história é sim muito boa e por causa deles ele levou 4,5 estrelinhas, o que é uma avaliação um pouquinho mais baixa do que Cor de Espinhos e Rosas, que tinha levado 5 estrelas. Porém, como eu disse a vocês, esse livro aqui pesou muito mais nos meus sentimentos. Então eu não posso dizer que esse é pior que o outro, sabe? São questões diferentes que eles mexeram comigo. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, encham de likes para que a gente traga mais vídeos especiais do nosso projeto de leitura em dose dupla. E óbvio, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do livro, se vocês também querem ler. E se vocês já tiverem lido, comentem as opiniões de vocês pra gente dar uma discutida. Tá bom? Então é isso. Um beijo e tchau!